E aí, senta aqui no banco da mamãe. Eu vou iniciar agora uma nova playlist no meu canal, que vai chamar Diário de um Diagnóstico. Por quê? É, eu tenho um filho de 10 anos, hoje nós estamos em 2022, eu tenho um filho de 10 anos que está sob investigação de TDAH, de autismo leve, coisas assim, porque ele tá na quinta série hoje e ele não consegue acompanhar a turma há muitos anos. E então eu resolvi registrar os passos que eu estou passando para buscar uma solução para o meu filho. Talvez isso possa ajudar você que é mãe, possa ajudar você que é cuidador, você que é professora, enfim, eu não sei. Mas eu tenho uma amiga próxima que a filha dela tem TDAH. E ela conseguiu um laudo, assim, antes do meu filho, né? Até porque a filha dela tem hiperatividade. Então, se você tem uma criança que tem hiperatividade ou que tem TOD, se você não sabe o que é TOD, é transtorno opositor, alguma coisa. Então, é uma criança que ela se opõe a figuras de autoridade. Então, é mais gritante. No caso do meu filho, não. Então, eu vou começar essa série contando como que foi a gestação, porque a primeira pergunta que se faz, inclusive numa investigação psicológica, é como foi a gestação. Então, como que foi a gestação do meu filho? Ele não foi um filho planejado, né? Eu descobri que eu estava grávida aos 3 meses de gestação já. E nessa ocasião eu estava tomando remédio para emagrecer, que eu estava num tratamento para emagrecer. E eu só desconfiei que eu estava grávida porque eu comecei a ter azia, que azia é uma coisa que eu quase não tenho. E todas as gestações, principalmente todas, né? Parece que eu tive 8 filhos. Não, da minha filha, eu experimentei a azia pela primeira vez na vida, no final da gestação da minha filha. Então eu comecei a ter azia, eu falei, não, tem alguma coisa errada comigo. E minha filha começou a falar que eu tava grávida, minha filha é piquititica, ela me abraçava no banho, beijava minha barriga, dizia que o irmão dela tava ali. Mas enfim, e até fiquei preocupada naquele momento. Perguntei pro meu ginecologista, falei, doutor, o que, que eu faço da minha vida? Porque eu tava tomando remédios que eu não posso. Realmente nos 3 primeiros meses de gestação são os meses mais importantes para a criança, porque ela tá formando a coluna, ela tá formando estruturas importantes neurológicas da criança. Ele falou assim, Deus guarda, porque você não fez isso por querer. Você não sabia que você estava grávida, beleza. Quando meu filho nasceu, ele nasceu uma criança comprida, uma criança assim, ele era bem magrinho e longo. O Azaf nasceu com quase 54 centímetros, ele nasceu. 4,150 kg. Era um nenê grandão, enorme. Ele saiu da maternidade com macacão M já, porque o P não servia nele, né? E fui para casa, beleza. Nessa época minha filha já estava na escolinha, né? Ela tinha quase para fazer 5 anos. E ele mamou normal, né? Foi tranquilo. Porém, com 6 meses de idade, eu pus ele no peito de manhã e ele virou a cara pro outro lado, pôs no outro peito, ele virou a cara pro outro lado e ele nunca mais mamou depois dos 6 meses. E aí uma vida extremamente atribulada, trabalhando, para vocês terem uma ideia. Meu filho nasceu numa sexta-feira. Foi feita a cesariana dele, ele nasceu de cesariana. Segunda-feira eu estava onde? Trabalhando. Eu peguei o meu escritório, porque eu trabalhava em casa, peguei meu escritório, tirei da sala, que era no andar de baixo, coloquei na sala do andar de cima para eu poder trabalhar. Então, com 3 dias aí de operada, eu com ponto na barriga, com o pé inchado, neném no peito, eu já estava trabalhando. Então, quando ele fez 6 meses, completou 6 meses e ele não quis mais o peito, minha filha já ia numa escolinha, que era uma escolinha de muita confiança minha, e eu decidi, falei, você quer saber de uma coisa? Ele já tá grandão, ele não quer mamar mesmo. Eu, perturbada com o trabalho, porque eu trabalhava demais, eu fazia nota, eu era cliente, era cobrança em cima de mim o tempo todo. E o que eu fiz? Eu tomei a decisão que todas as mães tomariam. Eu coloquei ele na escola, com 6 meses. Como
ele foi junto com a irmãzinha, por um lado a escola era uma escola pequenininha, então ela tinha acesso ao berçário, ela ia ficar com ele, beijava ele na hora dos intervalos, então tinha aquele contato. Porém, quando ele tinha 3 anos e 10 meses, mais ou menos, eu fui chamada pela direção da escola. Só que antes de eu ser chamada pela direção da escola, eu já notava algumas coisas diferentes no Azaf. Como, por exemplo, ele chacoalhava demais. Então, quando ele estava paradinho, ele estava sempre... Quer dizer, ele não estava paradinho, ele estava sempre em movimento. Ele só brincava, na casa da minha mãe tinha um rack, assim, baixinho, e a televisão era muito grande. Ele só brincava se ele estivesse com a televisão ligada, com a luz na cara. E sempre ele teve uma preferência por brinquedos muito pequenos. Para vocês terem uma ideia, com 2 aninhos ele já brincava com mini Lego. Ele só gostava de mini Lego. Então a gente comprava brinquedo grande. Ele ganhava dos tios, né, dos parentes, ganhava carrinho grande. Ele nunca brincou, ele nunca se interessou por isso daí. O máximo que ele teve, assim, de flerte com o carrinho foi o Hot Wheels. Mesmo assim, ele teve bastante porque eu comprava, não porque ele gostava. Ele até gostava da sensação de comprar, mas ele nunca foi de brincar com o carrinho, né? Assim, brincar muito. Ele brincava um pouquinho, depois até meu marido comprou uma pista do Hot Wheels, ele brincava, mas logo em seguida ele abandonava, voltava pro Lego, né? E aí, com 3 anos e 10 meses, eu fui chamada pela escola e a professora e a dona da escola, que na oportunidade também era diretora. E ela falou assim: olha, eu te chamei aqui porque o teu filho, ele não distingue letra de número, ele não sabe as cores e ele não escreve o próprio nome, desse jeito. E aí eu peguei e falei, tá, mas só me tira uma dúvida. Uma criança de 3 anos, ele é obrigado a saber essas coisas? Né? E aí ela falou assim, mas ele só tem 3 anos? Eu falei, não, ele tem 3 anos e 10 meses, ou seja, daqui 2 meses ele vai fazer 4. Mas ainda assim, uma criança de 4 anos, ela precisa distinguir letra de número, né? E aí ela falou, eu achei que ele era mais velho. Eu falei, não, ele é grandão, mas ele não é mais velho. Ele é novinho. Enfim, isso já estava um alerta aceso dentro de mim. E nesse momento da minha vida, eu já comecei, por causa da minha filha, eu já estava estudando sobre pedagogias, né? Sobre como ele tinha esse movimento o tempo todo, eu comecei a procurar informações sobre autismo, sobre essas coisas, né? A mãe, gente, entenda um negócio. A mãe, ela tem um feeling, um certo sentido. Eu sempre falo que isso é dado pelo pátrio poder, que é o poder da paternidade, né? Da maternidade. A gente, às vezes o médico, ele dá um remédio pro seu filho e você consegue entender que aquilo ali não vai fazer bem pro seu filho. E quando a mãe resolve ouvir a própria intuição, ela acaba escolhendo o melhor pro filho. Naquele momento era o que estava acontecendo. Eu via que tinha alguma coisa errada, eu não sabia o que, não sabia onde, e eu comecei a pesquisar sobre várias coisas, né? Até porque ele não falava direito. E ele, claro, como toda criança, ou como a maioria das crianças, ele começou a gaguejar com mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos, não sei. Nessa altura do campeonato ele já gaguejava em momentos específicos. Ele não falava fluentemente, né, com 3 para 4 anos, ele tinha os pontos ali de normais, para mim era normal, mas ele gaguejava. Como a minha filha mais velha já tinha passado por esse processo da gagueira, né, eu falei, tá tranquilo, fez 4 anos, a gagueira vai acabar, beleza. E aí a professora, eu falei, olha, aí ela falou, ele não copia as coisas, ele não faz as atividades que são propostas, e blá, 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 e pipipi, popopó. Resumo da ópera. Vez ou outra, vinha tarefa para ele fazer. Então, uma criança recém-feita 4 anos, vinha caderno de tarefa para ele fazer em casa.
E aí eu descobri que aquelas tarefas não eram tarefas para casa, porque uma criança de 4 anos não tem tarefa para casa. Aquilo ali era conteúdo da aula que ele não fazia. Aí o que ela fazia? Na hora do intervalo, ela colocava as crianças pro intervalo e deixava o meu filho na sala para terminar a atividade que ele não fez em aula. Só que lá a janela era baixa. Então ele ficava sentado numa mesa da janela, era uma casa, tá? A escola era bem pequena. Então ele via todos os amigos brincando e ele com aquele caderno. Você acha que ele fazia? Não, ele não fazia nada. Quando ela não conseguia que ele fizesse pelo menos alguma coisa ali, o que ela fazia? Colocava ele na sala da diretora, sendo que a escola inteira sabia que quando alguém ia para a sala da direção é porque tinha feito uma cagada. Ou seja, ele começou a apresentar uma aversão à escola, assim, monstra. Eu não podia falar a palavra atividade perto dele, porque ele já ficava irritado, ele chorava para ir, ele chorava para voltar. Isso aí, ó, uns 4 anos e meio, mais ou menos. Até que chegou um dia, esses cadernos vinham. Um dia eu sentei com ele e falei, então nós vamos fazer a tarefa. Sem brincadeira. Eu demorei mais de 3 horas com ele para ele fazer 2 páginas de um caderninho brochura pequena, né? O que não se faz com uma criança. Se você sabe um pouquinho assim, ó, de criança, entende um pouquinho assim de criança, um pouquinho assim de pedagogia, você sabe que não se faz isso. Mas eu fiquei ali umas 3 horas com ele e ele não conseguiu terminar. E aí eu falei, parece que aquilo que eu imaginava está acontecendo. Meu filho tem alguma dificuldade e eu não sei onde que tá isso, né? E aí a direção da escola me pediu para que ele passasse pela fono. Nesse momento da vida eu tinha, como que chama aquilo? Plano de saúde. Passei pela fono do plano de saúde, ele dormia no meio do processo. Às vezes ele entrava, ficava 15 minutos, a fono me chamava, ele estava no sofá roncando, dormindo. E meu filho é um tipo de criança que ele não tem hiperatividade, ele não tá ativo assim, subindo nas coisas, nem nada. Mas a cabeça dele tá sempre a 1000 por hora. E se eu ficasse acordada, por exemplo, até as 2, até as 3, como já aconteceu, daí eu ia em festa, ele também ficava acordado. Para ele, tanto faz, dormir ou não dormir. Para ele dormir é perda de tempo. Só que também quando eu falava assim, nós vamos dormir, podia ser qualquer hora. Ele deitava e dormia. Se eu desse o comando, ele deitava e dormia. Sempre foi muito obediente. Então, desde os 3 anos e pouco, quase 4, eu já comecei a levantar a orelha e a investigar. Então foi para fono. Porque essa gagueira vai passar. Os 5 anos chegaram, a gagueira não passou. E aí quando ele completou 5 anos, nós mudamos de cidade, né? De estado. Eu morava na casa dos meus pais, né, até esse momento. Ele cresceu com os meus pais, porque eu trabalhava ali na empresa da família. E essa foi a escolha que eu acabei fazendo e fiquei. Mas quando ele tinha uns 5 aninhos, eu decidi que eu ia mudar de estado, que eu ia mudar de cidade. E aí eu vou contar essa segunda parte no próximo vídeo.